Bom dia a todos, meu nome é Magno Federico Gomes e hoje nós teremos uma aula, para falar a verdade, a segunda parte da aula relacionada com os princípios informativos do processo. Quando falamos de princípios informativos do processo, já apresentamos na aula anterior, né, o conceito básico são aqueles que determinam, são aqueles que devem ser aplicados obrigatoriamente durante os procedimentos em curso junto ao Poder Judiciário. E ainda falamos na aula passada, se não me falha a memória, de vários princípios informativos do processo, que foram o princípio da oralidade, da publicidade, depois entramos no princípio da boa-fé processual e, finalmente, entramos no princípio da lealdade processual entre as partes. E agora nós vamos continuar os princípios informativos e vamos entrar, talvez, nos princípios mais importantes, né? E entre esses princípios mais importantes, nós vamos ter o princípio da instrumentalidade das formas, né, e a sua relação com a economia processual. E vamos falar ainda de razoável duração do procedimento, do processo, e a celeridade processual, como elemento obrigatório, né, perante o Poder Judiciário. Então, além disso, então, a partir desses tópicos, nós vamos entrar no princípio da cooperação. E esse é o primeiro princípio da aula de hoje. E quando nós falamos de princípio de cooperação, nós vamos apresentar como conceito básico também uma derivação dos princípios informativos do processo, né? E dentro dessa derivação de quais princípios que houve essa derivação dos princípios informativos da boa-fé processual e ainda da lealdade processual, a cooperação aparece como um dever entre as partes de colaboração para a consecução de uma tutela jurisdicional justa, tá? Uma tutela jurisdicional justa, e ao falarmos de tutela jurisdicional justa, necessariamente nós estamos falando, inclusive, né, da prolação de uma decisão judicial em tempo e modo razoáveis. Esse princípio da cooperação, ele está positivado no Código de Processo Civil, e eu estou abrindo aqui a tela do Código de Processo Civil, né? Então, vamos lá. E dentro dessa tela do Código de Processo Civil, nós temos a Lei 13.105, e lá já no início da Lei 13.105, nós temos necessariamente uma ideia de cooperação, ou melhor, ou a positivação desse princípio dentro do Código de Processo. Então, abrindo aqui a tela. Vai estar dentro das normas básicas do Código de Processo Civil. Então, vamos lá já para a cooperação. E, além dessas regras de cooperação, nós temos ainda normas específicas de cooperação entre partes. Quando a gente fala dessa cooperação, está aqui, no artigo 6º. Então, o artigo 6º fala claramente aquele conceito que eu dei para vocês de maneira provisória, né? E ele fala que a todos os sujeitos do processo, esses sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Eu falei para vocês sobre esse princípio da cooperação com o objetivo de que vocês tivessem, primeiramente, a ideia da relação entre os princípios, né? Porque quando a gente fala de cooperação, nós temos uma derivação, primeiro, da boa-fé processual, porque as partes têm que ser autônomas e cumprir as disposições legais por si própria.
né? E, além disso, elas devem atuar entre si com lealdade, como se elas estivessem, de fato, lutando um combate de judô, né? Em que os princípios básicos da lealdade devem ser implementados. Agora, além de trabalharem com lealdade, com boa-fé, as partes devem cooperar entre si, ou seja, devem se ajudar reciprocamente para o objetivo de uma decisão de mérito. Quando a gente fala dessa decisão de mérito, nós temos necessariamente um princípio, que é o princípio da primazia da decisão de mérito, que eu vou voltar a falar no futuro para vocês, mas isso envolve, de fato, a tutela jurisdicional justa, né? E aí vamos colocar aí efetiva também, justa e efetiva. Dentro desse princípio de cooperação, inclusive eu tenho trabalhos escritos sobre isso, eu costumo trabalhar a cooperação dentro da produção de provas, né? Nós temos outras normas correlatas. Ao princípio da cooperação. E quando a gente fala dessas outras normas correlatas, se não me falha a memória, nós vamos ter lá no artigo 373, né, do Código de Processo Civil, a distribuição de ônus de prova, né? Mas a partir dessa distribuição de ônus de prova, nós podemos verificar, tá? Tanto a inversão de ônus de prova como uma modalidade de cooperação, como também nós podemos verificar a convenção interpartes com o objetivo de distribuir ônus de prova. Então, dentro dessas normas correlatas, eu vou dar os seguintes exemplos. Então, vamos lá. Primeiro ícone, né? Redistribuição do ônus probatório, tá? E ele está previsto no artigo 373, parágrafos 1º e 2º do CPC, tá claro? E além dele, nós temos o quê? A convenção de partes como um negócio jurídico processual, né, com o objetivo de redistribuir a prova dentro do processo. Então, seriam exemplos básicos de cooperação interpartes com o objetivo de provas. Eu, particularmente, logo na vigência do novo CPC, eu tive um problema sério num processo lá relacionado à prova, tá? E me deixou até um pouco desanimado com relação ao princípio da cooperação, tá? Por quê? Porque dentro de um processo, eu estava lidiando com uma seguradora, né? A minha cliente é a parte autora, a seguradora é a parte ré, a seguradora estava alegando prescrição da indenização securitária, e no curso, no momento da especificação de provas dentro do processo, eu informei ao juiz que o sinistro era incontroverso, que não precisava produzir a prova sobre o sinistro, a seguradora fez a mesma coisa, e o juiz de ofício mandou produzir uma prova pericial dentro do processo. E ao mandar produzir essa prova pericial dentro do processo, eu insisti, excelência, a prova, o fato é incontroverso com relação à prova. E aí o juiz insistiu, falou, não, eu quero essa prova. E aí começamos. E em função disso, minha cliente era beneficiária de justiça gratuita, nós ficamos 6 anos discutindo dentro do processo, 6 anos, inclusive nos tribunais, né? Se era necessário ou não produzir a prova, tá claro? O juiz daquela época que queria fazer a prova foi promovido a desembargador, virou desembargador, a vara se tornou específica e mudou o processo para outra vara. E na hora que mudou para outra vara, continuamos com aquela pendenga em função da produção de prova. E aí, depois de determinado tempo, eu pedi para marcar uma audiência de saneamento no processo, para discutir quais eram as provas necessárias dentro do processo. E na hora que chegou dentro de sala de audiência, a nova juíza lá,
Aí falou, doutor, por que você está querendo produzir essa prova? Eu falei, não, excelência, não sou eu que estou querendo produzir essa prova, foi determinado pelo juiz antigo. Aí a juíza já me olhou com aquela cara e falou assim, é verdade, foi determinado de ofício a prova pericial, médica. E aí eu falei, eu pedi audiência de saneamento, excelência, para tentar fazer uma convenção interpartes aqui para constar no processo essa prova pericial é desnecessária porque o fato é incontroverso dentro do processo. O dispositivo que demonstra o fato incontroverso é esse aqui, o artigo 734, tá? Que fala lá, ó, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. E, para minha surpresa, no meio da audiência, o advogado da outra parte chega e fala assim, não, excelência, agora nós queremos a prova. Aí eu fiquei assustado, falei assim, mas pelo amor de Deus, doutor, você se manifestou no processo falando, vocês se manifestaram no processo falando que o fato era incontroverso. Aí a juíza olhou para mim e falou assim, doutor, em qual página, doutor? Aí eu sabia a página, porque eu estava bem para a audiência, nas folhestais do processo, excelência. E aí a juíza foi lá, folheou o processo, olhou e falou assim, doutor, de fato, está escrito aqui que vocês falaram que a matéria era incontroversa nesse ponto. Aí ele falou assim, excelência, houve uma mudança de posicionamento. Aí ele falou assim, aí a juíza falou, quem que é fulano de tal que assinou a petição como advogado? Aí o advogado olhou para mim e falou assim, olhou para a juíza e falou, sou eu, excelência. É, excelência. Aí a juíza cresceu para cima dele violentamente e falou assim, doutor, pelo amor de Deus, está faltando aí boa-fé, lealdade e cooperação, né? E aí falou assim, não vai ter como fazer mesmo a declaração na ata aqui de que a prova, que o fato é incontroverso? Aí o advogado, não, excelência, não vai ter. E ela falou, concluso. E aí foi concluso para ela e ela foi lá e proferiu decisão falando que era incontroverso e mandou o processo ver. E, posteriormente, julgou procedente o pedido na cobrança, na ação de indenização securitária. Né? Mas, e hoje em dia está até no STJ discutindo se a matéria está prescrita ou não, até hoje. Tá? Então, nós estamos discutindo isso em juízo. Mas isso é o exemplo de que, de fato, todos os atos do processo, em especial as provas, e aí eu falo aqui, os fatos que não dependem de prova, também envolvem a cooperação interpartes dentro do processo. Então, eu acabei de dar um exemplo para vocês, porque essa audiência, acho que foi realizada ao redor de 2016 ou 2015, no final de 2015, e nunca foi um princípio processual, na vigência do Código de Processo Civil de 73, o princípio de cooperação. Né? Eu dei o exemplo aqui para vocês, né, de que a cooperação deve, um caso em que a cooperação não existiu e que, ao ver, ainda assim, a juíza poderia ter aplicado a litigância de má-fé dentro do processo contra aquela parte. Mas, como ainda não tinha um costume de cooperação, e vocês vão ver que é muito difícil de existir cooperação entre partes opostas, ou seja, autor e réu não querem cooperar entre si. Mas isso é uma tentativa de mudança de paradigma no nosso processo civil com o Código de 2015. A parte do princípio da cooperação, nós vamos para o próximo princípio aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é o princípio informativo B6, né, que é o princípio da razoável duração do processo. Então, quando eu falo de razoável duração do processo, também tenho artigos escritos sobre esse assunto, inclusive privilegiando a teoria neo-institucionalista do processo. Nós temos que o princípio da razoável duração do processo foi introduzido na Constituição da República de 88 pela emenda constitucional número 45, tá, de 2004, pela emenda constitucional. Também
com a tentativa de alterar o paradigma de processo lento, né, que não entrega o bem jurídico desejado em tempo adequado. Tá? Então, quando a gente fala de tempo adequado, isso significa o seguinte, que os processos, eles têm inúmeras peculiaridades. Cada processo precisa de um tempo diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma ação de alimentos, ela tem que ser mais rápida e célere do que uma ação de uso capião. Né? Por quê? Porque numa ação de uso capião é uma ação do autor contra o mundo inteiro. Então, é uma ação do autor contra o proprietário, em face do proprietário, né? E além do proprietário, em face dos vizinhos, dos seus respectivos cônjuges, dos terceiros incertos e não sabidos, ou seja, na hora que você está pedindo para declarar o domínio sobre um imóvel ou um móvel, você vai estar litigando contra todas as pessoas que podem ser interessadas naquele processo. Então, vocês têm que saber que cada processo possui peculiaridades procedimentais diferentes que geram reflexos, né? Geram reflexos no curso ou na duração do feito, perante o Poder Judiciário. Tá? Mas mesmo assim, então, quando a gente fala de razoável duração, o constituinte derivado, ele introduziu a ideia de que ele sabe que os processos têm tempos diferentes, né? Cada processo tem um tempo hábil para a entrega da sua tutela jurisdicional. No entanto, é necessário matar as etapas mortas dentro do processo. O que são etapas mortas? Processo aguardando decisão judicial há muito tempo, processo aguardando juntada de mandatos na secretaria. Então, essas etapas mortas têm que acabar e o processo tem que tramitar de tal forma que seja entregue ela em tempo razoável. Então, a partir daí, nós temos o quê? Que o processo deve tramitar em tempo razoável, não é isso? Para entregar a tutela jurisdicional desejada pelo jurisdicionado, tá claro? E esse seria o conceito básico de duração razoável do processo. Eu entendo que seria razoável do processo, né? Tem alguns teóricos que vão falar que seria tempo razoável do procedimento, né? Mas não é provavelmente do procedimento. Eu vejo o processo como um todo, como procedimento baixo cripto contraditório, tramitando em tempo razoável. Essa é uma observação que eu coloquei para vocês, tá bom, senhores? E aí nós vamos às disposições legais de previsão de tempo razoável. E nós temos, então, previsão do tempo razoável na Constituição da República, tá? E a Constituição previu como um direito, não um direito, mas um direito fundamental das partes previsto no artigo 5º da Constituição, a duração do processo com tempo razoável. Se não me falha a memória, vai estar lá no inciso 78, né, do artigo 5º da Constituição, o trâmite com tempo razoável. E aí nós vamos lá, e aí a gente coloca o artigo 5º da Constituição, vírgula, inciso 78, aí a gente consegue efetivar a previsão constitucional, né, do princípio da razoável duração do processo.
Atenção, eu estou falando aqui a todos os âmbitos judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade de tramitação. Então, essa é a previsão constitucional, né, do princípio da razoável duração do processo. Nós temos também essa previsão no Código de Processo Civil, e aí vai estar lá dentro das normas fundamentais de aplicação do Código do Processo Civil, e aí nós também vamos ter a razoável duração do procedimento. Então, quando falamos aqui, as partes têm direito de obter em prazo razoável, a solução integral de mérito, inclusive a atividade satisfativa, nós estamos lá falando da previsão infraconstitucional do princípio da razoável duração do procedimento. Eita! Então, vamos lá. Então, essa seria a previsão infraconstitucional do princípio que eu acabei de falar para vocês. Então, a partir daí, nós temos no CPC também a razoável duração do procedimento ou do processo para alguns. Dito isso, o que nós temos? Eu chamo a atenção de vocês que o tempo razoável duração do processo envolve tanto o processo de conhecimento, que eu falei anteriormente para vocês, ou seja, aquele que acerta o direito entre as partes, ou que declara o abstrato da lei, no caso concreto, outorgando concretude à lei, né? Quanto o processo de execução. E ao falarmos do processo de execução, nós estamos falando da atividade satisfativa, que é aquela que realiza o direito da parte constante no título executivo. Não é isso? Então, quando a gente fala de processo de execução, leia-se, né, a execução autônoma do título executivo extrajudicial, de título executivo extrajudicial, como também o cumprimento de sentença, em qualquer das suas modalidades. Então, as partes se cansaram de ter processos lentos e o constituinte derivado ele instituiu, né, por meio da emenda constitucional 45 de 2004, né, o que nós chamamos de princípio da razoável duração do processo. Tá bom, senhores? Então, nós temos essa previsão aqui, tanto para atividade cognitiva, né, então, ou seja, tanto processo de conhecimento que a gente chama de atividade cognitiva, não é isso? Quanto ao processo de execução, que a gente chama de atividade, eu vou até colocar aqui entre os parênteses, né? Atividade executiva, e alguns vão chamar de executória, mas de uma forma ou de outra dá na mesma. Já houve uma diferenciação conceitual entre a atividade executiva e a atividade executória, mas que hoje em dia caiu essa discussão doutrinária. Dito isso, então, essa é a razoável duração do processo. E nós vamos para o próximo item, que é o B7, que é uma especificação desses princípios, né, desse princípio, que seria necessariamente a celeridade procedimental. Celeridade procedimental. Na ordem, para que a gente possa encarar os conhecimentos aqui. Então, a celeridade procedimental significa o quê? Né? Significa, e aí a partir do conceito da teoria neo-institucionalista do processo, né? Porque procedimento é sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflito de interesses para a teoria neo-institucionalista. E dentro da teoria neo-institucionalista, a celeridade procedimental, ela envolve o quê? Que o procedimento tramite da forma mais rápida possível, tá? Eliminando as etapas
mortas, tá? E aí, quando eu falo de etapas mortas, as etapas mortas sem trâmite adequado, não é isso? Para que seja efetivado o princípio da razoável duração do processo. Então, quando a gente fala de razoável duração do processo, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês de mais um princípio importante, que não está previsto no plano de ensino, mas que eu vou dar como um princípio informativo do processo, tá? Que é a consecução da decisão de mérito e sua satisfação na maior brevidade possível. Tá claro, senhores? Então, isso é importante. Volto a falar para vocês que eu entendo a celeridade como celeridade do procedimento. Por que a celeridade do procedimento? Porque envolve o quê? Aquele conceito da teoria neo-institucionalista de procedimento, né? Para a teoria neo-institucionalista do processo, né? Ou seja, rapidez na sequência de atos interdependentes que visa solucionar o conflito de interesse. Não é isso? Então, é isso que nós estamos mostrando para vocês. Tá certo? E a partir desse princípio informativo do processo, a gente entra no princípio B, 8, que foi mencionado por todos os anteriores princípios, que é chamado de primazia da decisão de mérito. E ao falarmos da primazia da decisão de mérito, é aquele princípio que não está previsto, né, dentro dos princípios que eu mencionei no plano de ensino, mas dentro desse princípio de primazia da decisão de mérito, nós temos que a regra geral é a que determina que os magistrados profiram decisões definitivas, ou seja, com resolução de mérito, apreciando a controvérsia existente entre as partes, ou seja, apreciando a lide. Dessa forma, tá? Devem, em regra, extinguir os processos na forma do artigo 487 do CPC, 487 do CPC, não é isso? Colocando fim na lide entre os litigantes. Então, a partir dessa ideia da primazia da decisão de mérito, eu chamo a atenção de vocês, porque esse princípio está previsto, né, em vários elementos das decisões fundamentais ou das normas fundamentais do processo. Então, vamos lá. Primeiro, artigo 4º. Olha aqui, ó. Vamos na hora que a gente veio no artigo 4º, que eu já tinha citado para vocês anteriormente, eu estava falando do quê? Olha aqui, artigo 4º. Razoável duração do processo. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Primeira observação. Segundo, no princípio da cooperação, tá? Todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável, em tempo razoável, então, olha lá, razoável duração do processo, também na cooperação, decisão de mérito,
justa e efetiva. Então, quando a gente fala desses princípios, senhores, a gente já menciona aqui para vocês, né, a previsão nos artigos 4, né, que foi esse que citei aqui em cima para vocês, né, que é o da razoável duração do processo, no artigo 6º também, que é o princípio da cooperação, a primazia da decisão de mérito. E eu posso falar para vocês que existe regulamentação, tá, expressa desse princípio, tá, nos artigos, vamos lá, 317 do CPC. Então, vamos lá, no 317 já tem outra previsão. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, isso aqui é manifestação expressa, tá, do princípio da primazia da decisão de mérito. Além desse artigo, vamos lá, se não me falha a memória, vai ter o artigo 352 do Código de Processo Civil. E lá vai falar também, verificada a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correção em prazo não superior a 30 dias. Então, eu tenho mais uma manifestação disso. Tá? Outro artigo que prevê o princípio da decisão de mérito, ou da primazia da decisão de mérito, que é o artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveita eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Tá? Chama a atenção, então, de você o seguinte, que a regra é a prolação da decisão do artigo 487. E o 487 fala das decisões com resolução de mérito. E já é essencial que vocês leiam esse dispositivo, tá bom, senhores? Que já comecem a se familiarizar com a decisão com resolução de mérito, tá? Que depois será trabalhada novamente por nós em momento oportuno, quando nós estivermos falando da teoria geral dos procedimentos comuns, tá bom? Então, são essas as previsões que vocês devem ter ideia. O que é uma decisão com resolução de mérito? É aquela que julga o pedido da parte ou do réu reconvinte. É aquela que declara de ofício a requerimento sobre a ocorrência de prescrição e decadência. É aquela que homologa reconhecimento da procedência do pedido ou da reconvenção. É aquela que homologa acordo entre as partes, que é a transação. Aquela que declara, que homologa a renúncia da pretensão formulada na ação na reconvenção. Então, são esses os elementos constitutivos. Tá claro, senhores? Seguindo. Além disso, então, senhores, vamos lá, que nós temos ainda que terminar essa parte na matéria. Então, pelo menos nos princípios informativos, eu volto a falar aqui, eu não volto a falar, mas eu vou dar uma previsão da origem desse dispositivo, tá? O princípio está previsto nos artigos 4º e 6º, de maneira implícita, mas a origem teórica do princípio da primazia da decisão de mérito foi a teoria do formalismo valorativo, tá? E a teoria do formalismo valorativo, ela foi criada pelo autor Carlos Alberto Alvaro. Carlos Alberto Alvaro. Eu acho que Carvalho, mas eu não vou colocar Carlos Alberto Alvaro. Tá? Então, eu vou colocar aqui Alvaro. Esse senhor é um professor, é um desembargador aposentado, acredito, tá? Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá certo? E professor
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? URGS. E ele introduziu essa teoria, que a gente chama de teoria do formalismo valorativo, com o objetivo de falar que as partes têm direito à decisão de mérito. Claro, senhores? Porque na vigência do CPC de 1973, era muito comum, e a grande verdade passou a ser quase que uma regra, porque na vigência do CPC de 73, os juízes tinham o costume de extinguir em uma grande proporção os processos sem resolução de mérito. Então, era uma sentença que colocava fim ao processo, mas que não resolvia a controvérsia entre as partes. E como não resolvia a controvérsia entre as partes, necessariamente passou a ter o quê? Uma crítica doutrinária. Então, ou seja, esse doutrinador passou a criticar essa prática viciada, né, de que os juízes costumavam extinguir o processo sem resolução de mérito, tá, e deixavam as partes sem ter a solução de sua controvérsia. Esse problema acabou sendo necessariamente criticado pela doutrina e passou a ter essas previsões expressas de primazia da decisão de mérito dentro do CPC de 2015. Tá claro, gente? Previsão do princípio dos artigos 4º e 6º do CPC. Tá bom, senhores? Então, é isso aqui. Esse é o princípio da primazia da decisão de mérito, veio da teoria do formalismo valorativo. Outros teóricos costumam desenvolver essa teoria, então nós temos uma consequência, não uma consequência, uma derivação dentro das teorias democráticas, que é chamada de teoria do formalismo democrático. Tá claro? E o que é o formalismo democrático, né? E aqui nós temos o teórico, que é o professor G.L. Nunes, que costuma trabalhar a teoria do formalismo democrático. É quase a mesma coisa, né? Isso que aí a gente está falando que é a primazia da decisão de mérito, a partir do policentrismo. Então, seria a primazia da decisão de mérito a partir do policentrismo, ou seja, da múltipla participação de partes com o objetivo de consecução da decisão meritória. Então, é isso que ele chama de formalismo democrático. Relembra vocês que a decisão de mérito é aquela do artigo 487 do CPC, que eu apresentei ali em cima, né? E que, a partir desse princípio, a gente entra em outros elementos constitutivos que dizem respeito à primazia da decisão de mérito também. Vocês estão vendo que são princípios interrelacionados. E aí nós temos claramente o próximo princípio, que vai ser... Agora sim, nós estamos entrando nos últimos princípios informativos do processo, que vai ser o princípio B9, que eu estou colocando ele aqui só para evitar ou ganhar tempo, que vai ser o princípio da instrumentalidade das formas. Tá? Então, a partir da instrumentalidade das formas, nós temos também o quê? Uma derivação do princípio, ou melhor, da teoria do formalismo valorativo, hoje erigida a princípio da primazia da decisão,
da decisão de mérito, primazia da decisão de mérito, né? Então, quando a gente fala dessa primazia da decisão de mérito, nós temos que determina, tá, o aproveitamento dos atos processuais, desde que não resulte em prejuízo para qualquer das partes. Tá? Então, a instrumentalidade das formas, senhores, ela não veio da teoria neo-institucionalista do processo. A instrumentalidade das formas tem sua origem na teoria instrumentalista do processo. Tá bom? E o principal teórico da instrumentalidade das formas é um autor, um professor paulista, que se chama Cândido Rangel Dinamarco, tá bom? E esse autor, o professor Cândido Rangel Dinamarco, que publicou um livro pequeno que fala da instrumentalidade das formas. É um livro de uns 150, 200 páginas, tá? E ele explica com exatidão o que seria a instrumentalidade das formas, tá? Esse professor, se você não falha a memória, ele é professor da USP de São Paulo, tá? Eu acho que já aposentado, tá? E ele trabalhou em conjunto também, tá, com outros autores e outros que trabalharam essa teoria, a teoria instrumentalista do processo. Esses outros é a professora Ada Pellegrini Grinover, tá, que faleceu há um ano e meio atrás, tá, e também o professor Antônio, que publicaram aquele livro que é referência básica da nossa disciplina, né? E aí eu vou colocar ele aqui também, que é o livro... Ele aqui... Não, vamos no plano de ensino. Eu coloquei ele no gabarito da nossa prova, que é o livro relacionado com Sintra, Antônio Sintra. Então, essa é a obra que costuma trabalhar também a teoria a instrumentalidade das formas. Então, eu vou até escrever aqui referência complementar, que seria o Sintra, professor Antônio Carlos Araújo Sintra. Então, são esses os autores que trabalham a teoria instrumentalista do processo e trabalham também da instrumentalidade das formas. Agora, quando a gente fala de instrumentalidade das formas, é aqui que a gente entra numa parte importante que a gente chama necessariamente do regime de nulidades. E nós temos a positivação deste princípio nos CPCs. Então, aí eu posso falar que já estava no CPC de 1973 e no CPC de 2015. Dentro do CPC de 2015, está hoje em dia, se não me falha a memória, no artigo 283 do CPC. E lá no artigo 283 do CPC, fala claramente, senhores, tá, sobre o regime de nulidades, né? E aí, dentro desse regime de nulidades, nós temos necessariamente vários dispositivos legais de leitura obrigatória. Então, vamos lá. E eu vou colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Essa é a positivação do princípio da instrumentalidade das formas. E lá fala claramente o seguinte, vou pôr aqui para vocês lerem, depois que eu fizer a formatação. Né? Artigo 283 do CPC. O erro de forma
do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observar as previsões legais. Então, olha o conceito, gente. Nós temos aqui que determina o aproveitamento dos atos processuais desde que não resulte em prejuízo para qualquer das partes. Né? Então, esse é o princípio da instrumentalidade. Dar-se ao aproveitamento praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Então, vamos colocar aqui a defesa de qualquer das partes. Então, esse seria a positivação do princípio da instrumentalidade das formas. Tá, gente? Eu peço a vocês que já façam, desde já, tá, como encaminhamento da nossa aula, leitura atenta do regime de nulidades, que eu já comecei a ensinar para vocês quando eu falei de impedimento e suspeição. Então, ao falar da leitura atenta do regime de nulidades, eu estou falando que todo o princípio da instrumentalidade de formas, ele está aqui embutido nesses dispositivos legais. Então, dentro desses dispositivos legais, vocês vão ler todos esses dispositivos do Código de Processo Civil, né? Então, eu vou voltar a falar desses dispositivos em momento posterior, mas eles têm relação com esses princípios que eu estou falando aqui para vocês, que são os artigos 276 até o artigo 283 do CPC de 2015. Né? Então, fala, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que deu causa. Ou seja, tá? A parte que ensejou a nulidade não pode pedir a decretação da nulidade. Tá? Segundo, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, se lhe alcançar a finalidade. Então, a teoria da instrumentalidade, né, ou o princípio da instrumentalidade das formas, ele está implícito em todos os artigos que eu estou mencionando. Então, ou seja, olha lá, se houve a finalidade, tá, mesmo que a forma não tenha sido observada, é válido o ato, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Então, vocês vão lendo todos esses documentos. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, sob pena de preclusão. E isso aqui a gente fala do quê? Eu vou até escrever aqui na frente. Do que a gente chama de nulidades processuais relativas. Tá claro? E aí, estamos falando, não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. E isso aqui, nós estamos falando das nulidades processuais absolutas, não é isso? Que são questões de ordem pública. Tá claro? É nulo, então olha aqui eu estou colocando os comentários, então vou pôr em amarelo os comentários para não mostrar algo, para não acabar com a transcrição do artigo. É nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, ou seja, naquelas hipóteses que o Ministério Público, o MP, custos legis, tá? Ou seja, ele é interveniente, tá? Ele tem que ser intimado nos atos do processo, sob pena de nulidade. Então, é a ausência de intimação do Ministério Público que gera nulidade. Se ele for intimado e não quiser se manifestar, não há nulidade, tá? Essas hipóteses estão no artigo 178 do CPC, que são as hipóteses em que o Ministério Público é considerado interveniente. Então, isso aqui é obrigatório. Lá vai falar no 178 do CPC. Vamos. O Ministério Público será intimado para intervir nas causas como fiscal da ordem jurídica, tá? Quando tiver interesse público e social, interesse incapaz, litígios coletivos sobre a posse de terra urbana ou rural.
E a participação da Fazenda Pública por si só não importa em intervenção do Ministério Público. E aí eu tenho explicitações. Isso aqui é a típica questão que cai no concurso público do Ministério Público, né? Se o processo estiver tratado sem o conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos a partir do momento que ele deveria ser intimado. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou não de prejuízo. Então, atenção, olha aqui, o prejuízo aos incapazes, tá? Ou aos interesses difusos, coletivos ou individuais, homogêneos, que eu já expliquei o que são, deve estar constatado dentro do processo. Então, isso é um comentário que eu estou fazendo aqui para vocês. As citações e intimações serão nulas sem observância. Então, olha aqui, atenção, aqui eu estou falando de nulidade absoluta dos atos processuais. Então, quando a gente fala de nulidade absoluta das citações e intimações, nós estamos falando que isso gera nulidade processual absoluta, porque é questão de ordem pública. E aí, finalmente, tá? Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito subsequentes que ele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudica as outras que delas sejam independentes. Isso aqui a gente chama vício processual em cascata. Por quê? Um ato processual vai anulando todos os atos processuais que dele dependam. Tá, joia? E isso é muito importante em matéria de recursos, tá? Que envolve necessariamente o pedido recursal de cassação dentro de um processo de recurso. E, finalmente, o último artigo, ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará os atos que são atingidos e ordenará providências a fim de que sejam repetidos ou retificados. Então, o juiz, como o fiscal do processo, como o exercente do poder de polícia, ele vai declarar quais são os atos processuais contaminados e, finalmente, vai ainda indicar, senhores, quais são os atos que serão anulados. Finalmente, né, e aí volta a falar, o ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Quando puder decidir mérito a favor de quem a decretação venha a ser a decretação, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato à falta. Ou seja, eu estou mostrando aqui para vocês, de novo, a teoria do formalismo valorativo. Ou seja, da primazia da decisão de mérito. Então, nós temos mais uma previsão dela dentro do regime de nulidades. Tá claro, senhores? E esse é o princípio da instrumentalidade das formas a partir da teoria do regime de nulidades, que neste momento eu considero lecionado para vocês. E depois eu vou voltar, mas eu volto a falar para vocês que é essencial que vocês estudem o regime de nulidades dos atos processuais. Finalmente, último e derradeiro princípio que deriva do princípio da instrumentalidade das formas, tá certo, senhores? Que é o princípio 9, é o princípio final, tá? Para acabar nossa aula de hoje, o princípio da economia processual, tá? E quando a gente fala de princípio da economia processual, tá? Ele está positivado nesse artigo 282 aqui, tá bom? Então, quando a gente fala do princípio da economia processual, deriva dos princípios da instrumentalidade das formas, né? E também da primazia da decisão de mérito.
E aí nós temos o quê? Tá? Uma derivação, ele é bem parecido, tá? Mas envolve, que determina a não repetição de ato processual, não é isso? De ato processual que não tenha respeitado o procedimento legal, se ele alcançar a sua finalidade, e não prejudicar, tá? E não prejudicar o direito de defesa das partes. Então, a partir desse princípio da economia processual, nós vamos falar o seguinte, que o ato processual é válido. Então, se considera ato processual válido, não é isso? Mesmo que ele não tenha respeitado seu procedimento legal. Então, ele está implícito esse princípio da economia processual, que é o aproveitamento do ato processual. Então, nós temos novamente aproveitamento do ato processual. E desrespeitou a sua oportunidade, tá? Se não houver prejuízo. Então, nós estamos mostrando, tá, que a economia processual, o juiz vai declarar como válido o ato processual. Então, ocorre uma declaração de validez desse ato processual. Tá claro, gente? Então, vamos lá, eu vou ter que fechar a gravação de hoje. Eu volto a falar para vocês que ele vai estar previsto, previsão normativa. Vamos lá, onde está previsto? Previsão legal nos artigos 276 do CPC, esse aqui primeirinho, quando a lei prescrever determinar, a decretação não pode ser requerida pela parte que deu causa. Perdão, é o 277, quando realizado de outra forma, ele é considerado válido, e ainda assim, o artigo 282 do CPC, de 2015. Eu agradeço a todos a presença na aula de hoje, e eu vou abrir para perguntas nesse momento, tá? E vou fechar a nossa gravação. Tá? Muito obrigado a todos pela presença nesse dia 24/4/2020. Nós fizemos a segunda parte dos princípios informativos do processo e na próxima aula nós entraremos em unidade 4, que é a ação. Tá? Muito obrigado a todos e se cuidem.